Em continuação ao estudo do direito do trabalho, nesta aula vamos abordar um tema de suma importância e interessante, que é a remuneração. Iniciamos com a distinção entre os vocábulos remuneração e salário, que, a bem da verdade, não são sinônimos. Como já dissemos, uma das características do contrato de trabalho é a onerosidade, e esta impõe uma contraprestação por parte do empregador, que pode ser nominada de remuneração. A CLT, em seu artigo 457, dispõe que salário é o pagamento efetuado diretamente pelo empregador ao empregado, como contraprestação de serviço. No mesmo artigo, dispõe que remuneração abrange não só os salários, mas também as gorjetas, que são pagas por terceiros em razão do contrato de trabalho. Podemos afirmar que salário é a quantia básica paga ao empregado pelo empregador, e que remuneração é o resultado da somatória do salário e demais verbas recebidas pelo empregado, sejam pagas pelo empregador ou por terceiros. A remuneração do trabalho tem nomes distintos em diferentes profissões, em razão dos usos e costumes, de modo que os funcionários do serviço público recebem vencimentos. Os militares, em geral, recebem soldo. Os profissionais liberais, como advogados, médicos, engenheiros, percebem honorários. Entretanto, para a grande maioria de trabalhadores, que é composta dos empregados, o nome que se dá é salário. É oportuno lembrar que a expressão salário muitas vezes é impropriamente utilizada, especialmente pelo direito previdenciário, como no exemplo do salário-contribuição, do salário maternidade e do salário família. Tais verbetes se referem ou ao valor sobre o qual incidirá a alíquota a ser recolhida, ou a prestações previdenciárias pagas pela Previdência Social. As principais características do salário são: primeira, caráter alimentar. O salário destina-se ao sustento do empregado e de sua família, pois geralmente o empregado não tem outra forma de garanti-lo, a não ser por meio do trabalho. Segunda característica, o salário tem caráter forfetário, expressão cuja origem é francesa, sendo utilizada para indicar a obrigatoriedade de pagar o salário, independente da situação econômica ou financeira da empresa. O salário do empregado é devido mesmo que a empresa não possa pagá-lo. As eventuais dificuldades da empresa, ou mesmo o seu insucesso, não são transferíveis ao empregado. Lembrem-se que é do empregador o risco do negócio, como já vimos no artigo 2º da CLT. Esta característica caminha junto da alimentação, pois o empregado não possui outro meio de garantir o seu sustento, a não ser pelo salário. Mesmo quando a empresa possa pagar o salário, mas não haja trabalho a ser executado, com os empregados ficando inativos, ainda assim o salário é devido, porquanto o nível de atividade da empresa é de responsabilidade do empregador. Outro lembrete: o empregado recebe do empregador pelo tempo em que fica à sua disposição, aguardando ou executando ordens, nos termos do artigo 4º da CLT, que nós já vimos ao estudar a jornada de trabalho. Terceira característica é a irredutibilidade, que nós também já vimos. O salário não pode ser reduzido, pois afetaria a capacidade de subsistência do empregado. Vale revisar este conceito, para que não haja interpretação errônea ou equivocada de que o salário não pode ser alterado. O salário pode ser alterado, sim. Pode ser aumentado, nunca reduzido. Ou melhor, só pode sofrer redução mediante acordo ou convenção coletiva, nos termos do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. A quarta característica é a periodicidade. O salário deve ser pago em intervalos determinados e curtos, tendo em conta o seu caráter alimentar. Regra geral, de mês em mês. Além do salário, como já visto, existem outras verbas pagas pelo empregador que têm natureza salarial. Nos termos do artigo 457 da CLT, integram o salário, portanto, têm natureza salarial. A comissão,
que é salário condicionado ao resultado do trabalho realizado pelo empregado, podendo ser ou não a única forma de salário. A taxa de comissão também é irredutível, com a exceção aqui já mencionada do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Evidentemente que o empregado que recebe por comissão pode ter uma variação no resultado final do seu salário, de modo que no mês receba menos do que no outro. Nesta hipótese, não haverá redução salarial, se o percentual da comissão, por exemplo, se mantiver inalterado. Outro exemplo é a gratificação ajustada, que também é salário. Originalmente, a gratificação nasceu de uma liberalidade do empregador, a título de agradecimento ou reconhecimento pelo trabalho exercido. No entanto, se tal gratificação foi ajustada, expressa ou tacitamente, integra o salário, sendo que o seu pagamento habitual transforma o que era liberalidade em obrigação. Aqui vale outro lembrete. O que é um contrato de trabalho? É um ajuste de condições de trabalho. Como ele pode ser? Pode ser expresso, ou escrito, ou verbal. E ainda tácito, que se manifesta, que se apresenta por meio do comportamento dos sujeitos. Lembram-se? Quando falamos em gratificação ajustada, este ajuste pode se dar por escrito, verbal ou de modo tácito, porque também é uma condição de trabalho. O ajuste escrito ou verbal, ninguém tem dúvida, porque as partes se manifestaram claramente. Por exemplo, o empregador quer dar uma gratificação e o empregado concorda, ou será escrito ou será falado. O ajuste tácito, como já dissemos, depende do comportamento. Mas qual seria esse comportamento? Muito simples. O empregador paga e o empregado recebe, habitualmente. Esse raciocínio se aplica a qualquer condição de trabalho. Outro tipo é o abono, que é a quantia recebida pelo empregado e concedida pelo empregador a título de adiantamento em dinheiro, de um benefício futuro. Outro exemplo, diárias para viagem, que é a quantia paga pelo empregador para que o empregado possa custear as despesas de viagem, nas viagens que empreender, obviamente, em razão do seu contrato de trabalho. Em princípio, não é salário, mas sim uma indenização pelos gastos que o empregado teve em razão da viagem. Será salário quando o valor das diárias ultrapassar em 50% o valor do salário mensal do empregado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 457 e ainda do enunciado 101 do Tribunal Superior do Trabalho. Outro exemplo, ajuda de custo. A ajuda de custo é a quantia recebida pelo empregado para fazer frente às despesas necessárias para a execução dos serviços e que, portanto, não revertem em benefício próprio do empregado. Isto nos termos do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Entretanto, se for eventual, a ajuda de custo é uma indenização. Se for habitual, adquire a natureza salarial. Outro exemplo é a gorjeta, como nós vimos, que é um valor recebido pelo empregado de terceiros em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador, integra-se à remuneração do empregado. Pouco importando se a gorjeta foi dada espontaneamente pelo cliente ou se cobrada pelo estabelecimento. A gorjeta terá sempre a natureza salarial. Além desses, ainda temos os adicionais, que são os acréscimos salariais que dependem do preenchimento de condição estipulada por lei ou outra norma que justifique o seu pagamento. Por exemplo, para receber o adicional de horas extras, o empregado tem que trabalhar em horário extraordinário. Para receber o adicional noturno, deve ter trabalhado em horário considerado pela lei ou outra norma como noturno. Vamos ver, então, cada um desses adicionais. Vamos começar pelo adicional de horas extras. Quando o empregador determina que o empregado trabalhe além da sua jornada normal, deverá lhe pagar o adicional de horas extras,
cujo valor é de, no mínimo, 50% sobre o salário, nos termos do artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Na hipótese do empregado trabalhar em regime extraordinário habitualmente, por mais de um ano, a supressão do trabalho acarreta também a supressão do adicional. Entretanto, cabe ao empregado o direito de receber do empregador uma indenização, a ser calculada nos termos do enunciado 291 do TST. Assim, não há que se falar em integração do adicional em razão da habitualidade. Em outras palavras, se o empregado não preencher a condição estipulada para ter direito ao adicional, perderá o valor correspondente a este adicional. A única exceção é esta que acabamos de ver. Se o empregado trabalhar em regime extraordinário por mais de um ano habitualmente, e se as horas extras forem suprimidas, terá direito a uma indenização. Outro adicional é o adicional noturno, que é, por sua vez, o acréscimo devido sobre o valor normal do salário do empregado, a título de compensação pelo esforço de trabalhar em horário normalmente reservado para o repouso. Nós já estudamos o tema, entretanto vale a pena repetir. O adicional noturno é devido ao empregado que trabalha no período considerado noturno pela lei. Aos urbanos, o período noturno se dá entre 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte, e o adicional é de 20% sobre o salário contratual, sendo que a hora noturna, para efeito do cálculo, não tem 60 minutos. Lembram-se? Para o cálculo da hora noturna, o nosso relógio terá 52 minutos e 30 segundos. Nós já mencionamos a esse respeito. Trata-se, na verdade, de uma ficção jurídica. Tanto o seu relógio quanto o meu tem 60 minutos. Mas para o cálculo da hora noturna, nós vamos considerar o relógio com 52 minutos e 30 segundos. Esta é uma ficção jurídica, esta é a chamada hora noturna reduzida. Para os urbanos. Para os rurais, há uma divisão. Para o pessoal da agricultura, considera-se o período noturno aquele entre 21 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Ao pessoal que trabalha na pecuária, o período noturno ocorre entre as 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte, sendo devido o adicional de 25% sobre o salário contratual, nos termos do decreto número 73.626 de 74, em seu artigo 11. Nós costumamos dizer, até de forma jocosa, que talvez o horário do pessoal que trabalha em pecuária se dá em razão do horário em que a vaca e o boi dormem. Talvez seja por isso. Há também um adicional devido para aqueles que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde do trabalhador, manifestando-se com a sua exposição prolongada a estas condições. É o chamado adicional de insalubridade. Em contato com agentes insalubres ou trabalhando em local insalubre, o empregado está sujeito a sofrer danos, muitas vezes lentamente, mas que se acumulam ao longo do tempo, afetando sua capacidade de trabalho. O adicional para o trabalho em condições insalubres deve ser pago também como compensação, cujo valor sofre variação de acordo com o tipo de insalubridade. O Ministério do Trabalho e Emprego é responsável pela identificação e classificação das atividades insalubres, estabelecendo seu grau de intensidade, que será aferido, como regra geral, por perícia e não por qualquer outro tipo de prova. No seu artigo 189, a CLT dispõe sobre a matéria, complementada pela regulamentação do referido Ministério. Os níveis de insalubridade são classificados em mínimo, médio e máximo. Será dependente desse nível o valor do adicional, isto é, 10% para o nível mínimo, 20% para o nível médio
e 40% para o grau máximo de exposição. Sempre calculado sobre o salário mínimo, não importando o salário que o empregado receba. Sempre será sobre o salário mínimo. Obviamente, salvo se existir norma mais favorável. Atenção, hein? O cálculo será feito sobre o salário mínimo. Caso as condições ou locais de trabalho ofereçam não risco à saúde, mas à vida do trabalhador, este terá o direito ao adicional denominado de periculosidade. São considerados trabalhos perigosos aqueles que envolvem risco de vida, quando o empregado trabalha em contato permanente com inflamáveis e explosivos, nos termos do artigo 193 da CLT. Mas também tem direito o empregado que trabalha no sistema elétrico de potência, isto é, na geração, na manutenção e na distribuição de energia elétrica, conforme prevê a Lei 7.369 de 1985. Por outro lado, a Portaria 3.393 de 87 concede o direito ao adicional de periculosidade aos trabalhadores sujeitos às radiações ionizantes ou substâncias radioativas, inclusive radioterapia e radiografia. O valor do adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário percebido pelo empregado. Atenção! A insalubridade é sobre o salário mínimo e tem graus. Mínimo, médio e máximo. 10%, 20% e 40%. A periculosidade não. É um adicional de 30%. E sempre sobre o salário percebido pelo empregado. De qualquer modo, a lei impõe que o empregador, além de pagar o adicional devido, forneça equipamentos de segurança e proteção ao trabalhador, a fim de minimizar os riscos existentes. Este assunto é tratado sob o nome de Segurança e Medicina do Trabalho, de que se ocupa o capítulo 5º da CLT. O Ministério do Trabalho e Emprego regula a matéria especificamente por meio da Portaria 3.214 de 78. Finalmente, é possível cogitar-se do empregado trabalhar em condições insalubres e perigosas simultaneamente. Neste caso, ele terá o direito a apenas um dos adicionais, cabendo-lhe optar por um deles, nos termos do parágrafo 2º do artigo 193 da CLT. Temos ainda o adicional de penosidade previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, segundo o qual os empregados que exercem atividades penosas devem receber remuneração adicional. Entretanto, ainda não houve a regulamentação do referido dispositivo constitucional, de modo que não foi definido o que seja atividade penosa, qual o percentual devido e a base de cálculo. Portanto, está na Constituição, mas ainda não se sabe o que é. Nós estudamos as alterações nas condições de trabalho e, dentre as previstas pela lei, encontramos a transferência, que, se for provisória, terá o empregado direito ao adicional de transferência, equivalente a 25% sobre o salário, cujo pagamento cessará com o retorno ao local de origem. Embora não previsto na CLT, devemos mencionar o adicional de tempo de serviço, de modo que o empregado, ou melhor, o empregador, não está obrigado a pagá-lo ao seu empregado, salvo se for por liberalidade. Estes são os adicionais que cabe repisar, têm natureza salarial. Quanto ao pagamento do salário, este pode ser realizado da seguinte forma: salário por tempo, pago em função do tempo em que o empregado ficou à disposição do empregador, realizando ou aguardando ordens. O seu valor é estipulado por períodos certos de tempo, mensal, quinzenal, semanal, dia ou mesmo hora. Mesmo que o pagamento seja efetuado com outra frequência, o cálculo se dá pela unidade de tempo determinada. Exemplos: o empregado pode receber o salário fixo de R$ 2,00 por hora e outro empregado pode receber o salário de R$ 600 por mês. Não se confunda o critério do tempo para a entrega do dinheiro,
que poderá ser mensal, quinzenal, semanal, como ocorre normalmente, com este critério de tempo para o cálculo do salário em si, do valor do salário em si. Salário por produção. Como o próprio nome indica, o salário é pago com base na produção do empregado. As críticas recebidas a esta forma de salário dizem respeito às dificuldades de cálculo do salário por produção e dos reflexos nas demais verbas. Além de que o salário por produção força o empregado a trabalhar mais para ganhar mais, exaurindo as suas forças na tentativa de aumentar o seu ganho. Atenção! Nesta hipótese, também aumenta o risco de acidente de trabalho. Salário por tarefa. Assemelha-se ao salário por produção, na medida em que considera para o seu cálculo a produção do empregado e a economia do tempo à vida, de tal forma que o empregado tem vantagem ao cumprir sua tarefa, que pode ser o acréscimo no preço da tarifa ou mesmo dispensado do restante da jornada. As críticas são as mesmas dadas ao salário por produção. A legislação trabalhista não se dedicou ao mistério de classificar metodicamente as formas de salário, assim como não foi rigorosa quanto à denominação, usando termos diferentes para o mesmo objeto em diferentes ocasiões. Quanto à sua natureza, é possível classificar os salários como fixo, variável, misto, contratual, legal e em utilidades. O salário fixo é o que é pago por unidade de tempo. Salário variável é o que é pago por produção. Por exemplo, comissão. Misto é aquele constituído de parte fixa e de parte variável. Contratual ou legal, conforme seja estabelecido no contrato de trabalho ou na lei. Finalmente, em utilidades, também chamado de salário in natura. Aliás, os salários podem ser pagos parte em dinheiro, no mínimo 30%, nos termos do artigo 82 da CLT, e parte em utilidades ou bens, a que se denomina salário utilidade ou salário in natura. Existem alguns benefícios que o empregador pode oferecer ao empregado, tais como alimentação, habitação, lazer, entre outros, e os quais se constituem em utilidades. Qualquer benefício prestado, que não signifique um requisito para a prestação do trabalho, na qual possa ser identificado um custo para o empregador e represente uma vantagem financeira para o empregado, adquire natureza salarial. A concessão de bens ou a utilização desses bens é uma forma de salário indireto, como regra geral. Para que a utilidade ou o bem fornecido pelo empregador possa ser considerado como salário in natura, é necessário que seja concedido habitual, graciosamente e, além de ser, pelo trabalho. Portanto, esta é a dica. Para que a utilidade seja considerada salário, deve ser concedida habitual, gratuita e pelo trabalho. Ao contrário, se a utilidade ou bem for concedido esporadicamente com ônus para o empregado, portanto não gratuita, além de ser para o trabalho, não será considerada a verba salarial. Atenção, a diferença que causa certa confusão está entre pelo trabalho e para o trabalho. Atenção, para o trabalho vocês devem guardar para a execução do trabalho. Para a execução do trabalho, o que for dado ao empregado não é salário. Ao contrário, se for pelo trabalho, aí sim, a utilidade ou o bem será considerado salário, terá natureza salarial. Muitos empregadores costumam oferecer alguns benefícios aos seus empregados, tais como planos de saúde, custeio de educação, lazer e planos privados para complemento da aposentadoria. O artigo 458 da CLT, em seu parágrafo 2º,
com a modificação introduzida pela Lei 10.243 de 2001, dispõe que não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Primeiro, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Viram aí? Para a prestação do serviço. É um reforço à regrinha, à dica que nós demos há pouco. Segundo, educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Terceiro, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e o retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Quarto, assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Quinto, seguro de vida e de acidentes pessoais. E sexto, previdência privada. Ademais, outros preceitos devem ser observados quanto às utilidades. Primeiro, o salário não pode ser pago integralmente sob a forma de utilidades, pois a CLT dispõe, como já mencionado em seu artigo 82, que o salário mínimo e, por extensão, todos os salários acima do mínimo devem ser pagos com pelo menos 30% do seu valor em dinheiro. Segundo, há um limite legal para algumas das utilidades que integram o salário. Para a habitação é de 25%. Para a alimentação é de 20%. As empresas, em reduzido número, é verdade, que oferecem habitação aos seus empregados podem descontar o valor referente à ocupação da moradia, até o limite de 25%. Deste modo, uma parte do salário é paga sob a forma da utilidade moradia e o restante em dinheiro. Esta modalidade é mais comum para as empresas situadas em locais afastados, como fábricas e usinas elétricas. Também é comum o uso nas propriedades rurais, quando o limite passa a ser de 20% para a moradia e 25% para a alimentação. Caracterizado o salário in natura, a correspondente expressão econômica deverá ser integrada à parte em espécie do salário do empregado e calculados os reflexos das demais verbas trabalhistas. O salário e a remuneração não se confundem com a indenização. O salário é a remuneração normalmente devida ao empregado, mesmo que seja composto, como contrapartida pelo trabalho realizado. Já as indenizações são compensações impostas pela legislação, as quais devem ser pagas ao empregado por eventuais e possíveis danos, reparando-os desta forma. A verba que tem a natureza salarial, se concedida habitualmente, gera outro direito ao empregado, que é o de ter integrada a referida verba em sua remuneração e, assim, provocar reflexos no cálculo de outras verbas. Quais seriam essas outras verbas? O descanso semanal remunerado, o fundo de garantia do tempo de serviço, as férias vencidas proporcionais, sempre acrescidas de 1/3, o 13º salário, também vencido e proporcional, e o aviso prévio. Outro tópico relevante relativo ao salário diz respeito ao princípio da igualdade de salário. O Tratado de Versalhes, já mencionado várias vezes, também foi o introdutor do princípio da isonomia salarial. Assim dizia o seu artigo 427, salário igual, sem distinção de sexo, para trabalho igual em quantidade e qualidade. Muitas outras instituições emitiram semelhantes declarações e convenções durante o século XX, generalizando a aceitação universal do princípio. No Brasil, foi acolhido pela Constituição de 1934.
A Constituição de 1988 ampliou o entendimento, estendendo o princípio da igualdade, vedando qualquer distinção de salário em razão de sexo, idade, cor ou estado civil por ocasião da admissão, sendo que os requisitos para a equiparação salarial estão previstos na legislação infraconstitucional, isto é, na CLT, que no seu artigo 461 traz os requisitos que são exigidos de modo concomitantes. Trabalho para o mesmo empregador, trabalho na mesma localidade, idêntica função. Aqui cabe uma observação. O que é função? Como nós podemos verificar se a função é idêntica? Vocês devem guardar a seguinte dica. Função é o conjunto de atividades. Ao mensurarmos se esta função é idêntica à de outro empregado, vocês devem verificar. Eles exercem as mesmas atividades? Aí nós encontramos a resposta, se é ou não idêntica a função. Desconsiderem nomes, denominações a cargos. Auxiliar 1, auxiliar 2, assistente A, assistente B. Isto para a Justiça do Trabalho, para o direito do trabalho, não é considerado. O que é considerado é o efetivo exercício da função. É a mesma atividade. Aí vocês vão encontrar a resposta para esse requisito. Além desses requisitos, também há aquele requisito segundo o qual, entre empregados com diferença de tempo inferior a 2 anos na função. Explico melhor. Só cabe equiparação salarial entre empregados que tenham tempo inferior a 2 anos na mesma função. Portanto, se entre eles existir uma diferença superior a 2 anos, aí não cabe equiparação salarial. Outro requisito, trabalho com a mesma produtividade e também trabalho executado com a mesma perfeição técnica. A esses 2 requisitos, a lei chama de trabalho de igual valor, isto é, com a mesma qualidade e a mesma quantidade. Os empregados que preencherem tais requisitos deverão perceber o mesmo salário. O artigo 461 da CLT ressalva uma exceção ao princípio da isonomia salarial. Para a mesma função, quando o empregador tiver um plano organizado de carreira, ou seja, um quadro de carreira, pelo qual os empregados recebam promoções alternadamente, por antiguidade e por merecimento. Nesta hipótese, o quadro de carreira, cuja existência não é obrigatória, deve ser homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos do enunciado 6 do TST. Nestas condições, o empregado não poderá pleitear equiparação salarial com outro empregado, isto é, paradigma, mas sim o seu reenquadramento, fundamentado na não observância das regras previstas no quadro de carreira, principalmente na parte relativa à antiguidade. Como vimos até aqui, o salário merece proteção especial. Haja vista aqui, é com ele que o trabalhador provê o seu sustento. Por esta razão, entre todas as formas de proteção em amparo do empregado, de grande importância é a proteção dispensada ao salário. Proteger o salário é impedir que ele seja desvalorizado, reduzido por meio de artifícios, postergado o seu pagamento, suprimido, negociado ou confiscado. O salário é o único meio de subsistência do empregado. Sua natureza é alimentar, como nós já vimos, e, portanto, inegociável. Existem formas de proteção do salário contra os abusos do empregador. O salário deve ser protegido contra eventuais abusos do empregado, ou melhor, do empregador, que podem afetar o seu valor real, acarretar prejuízo adicional ou privar o trabalhador de o receber. Já foi visto que, em épocas de inflação, o valor real do salário torna-se menor que o valor nominal. A primeira regra de proteção diz respeito à quantia mínima que qualquer empregado deve receber. Por lei, é estabelecido o valor do salário mínimo.
Também há salários mínimos profissionais, isto é, para determinadas profissões, pisos salariais e também salários normativos, que são aqueles fixados pela convenção coletiva, pelo acordo coletivo ou pela sentença normativa. Como as demais condições de trabalho, ao salário se aplica o princípio da inalterabilidade ou imodificabilidade, segundo o qual as condições de trabalho não podem ser alteradas unilateralmente. Lembram-se? Lá no artigo 468, que nós já vimos. A isonomia salarial, isto é, o princípio de que para funções iguais, na mesma empresa, são devidos salários iguais, é garantida constitucionalmente, pelo artigo 7º, inciso 30, que estende a garantia do direito à não discriminação por sexo, idade, cor e estado civil. Pela isonomia salarial, fica garantida a equiparação salarial para aqueles que preenchem os requisitos do artigo 461 da CLT, que acabamos de ver. Além disso, ainda que o valor do salário não tenha sido estipulado pelas partes, o juiz do trabalho poderá arbitrá-lo, com base no artigo 460 da CLT, considerando o salário praticado pela empresa para o empregado que desempenha serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Também já foram estudadas as características do salário, onde destaca-se aquela que considera a sua irredutibilidade, salvo mediante acordo ou convenção coletiva, os descontos não autorizados pela legislação ou por convenção coletiva de trabalho não podem ser efetuados sobre o salário, a que se chama de intangibilidade salarial, lá previsto no artigo 462 e 578, parágrafo 2º da CLT. Outra regra de proteção diz respeito à questão do pagamento do salário in natura, pois a lei garante que, pelo menos, como nós já vimos, 30% do valor do salário seja pago em dinheiro. A norma que estabelece a periodicidade do pagamento do salário determina que esse deve ser pago em períodos máximos de um mês, salvo o que concerne a comissões, porcentagens e gratificações, o que se justifica em razão de que todas as outras obrigações do empregado observam a mesma periodicidade. Além desta regra, o empregador deve efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, nos termos do artigo 459 e parágrafo único da CLT. Ademais, o salário deve ser pago em moeda corrente do país, artigo 463 da CLT. A lei exige que o salário seja pago em espécie, para evitar a prática de pagamento mediante vales resgatáveis somente em determinados estabelecimentos, que vendem com preços majorados, não raro pertencentes ao próprio empregador. O salário pode ser pago por meio de depósito em conta bancária, em nome do empregado, em local próximo ao trabalho, considerando-se como recibo válido o comprovante de depósito. Sendo o pagamento do salário efetuado em cheque do empregador, deverá ser fácil o acesso ao estabelecimento bancário para ser sacado, além de lhe ser concedido o tempo necessário para fazer o saque durante o horário de funcionamento do banco. Isto limita esta forma de pagamento às empresas localizadas em áreas urbanas. Outra regra de proteção cuida da prova de pagamento, pois o artigo 464 da CLT estabelece que o pagamento deverá ser comprovado por meio de recibo, embora a portaria 3.281 de 1984 do Ministério do Trabalho e Emprego tenha autorizado o pagamento em cheque ou depósito bancário, como já visto. Existem ainda meios de proteção do salário em face dos credores do empregador. O artigo 449 da CLT prevê a proteção do salário na hipótese de falência, concordata ou até de dissolução da empresa. Os credores do empregador nas falências e concordatas não têm preferência de recebimento. Este privilégio é concedido aos créditos referentes aos salários, seus complementos e indenizações devidas aos empregados. Além de falências e concordatas, dá tratamento coerente com a da CLT. Já no caso de encerramento das atividades de forma normal,
não existe preferência de pagamento aos empregados. Finalmente, o salário também é protegido contra os credores do empregado. O salário é impenhorável e não pode ser cedido. A única exceção se dá no caso de pensão alimentícia. Assim chegamos ao fim desta importante aula, deste importante tema que é salário e remuneração.